Olha, todo mundo que eu conheço gostaria de ler mais, gostaria de aproveitar melhor as aulas, gostaria de estudar de uma forma mais disciplinada para não ficar acumulando matéria para a última hora. Enfim, em geral as pessoas querem aprender, querem saber das coisas. Mas aí vem um empecilho que é muito comum e que todo mundo já passou por ele em alguma vez na vida, que é: eu pego um livro para ler, eu começo a sentir sono. Aí eu vou para a aula, eu começo a sentir sono. Aí eu pego um material qualquer, uma apostila, um material qualquer para estudar, lá vem o sono. Se você já viveu isso, continua vivendo isso em uma ou mais situações, fica nesse vídeo que a gente vai explicar 7 motivos pelos quais você sente sono na hora de estudar e qual é o remédio para cada um desses motivos. Eu sou Ana Lopes, fundadora da Mais Aprendizagem, e a gente vai ver agora como é que a gente acaba com o sono na hora de estudar. Vamos lá? Bom, para combater o sono na hora de estudar, primeiro de tudo você tem que entender por que você está sentindo sono. Existem muitos motivos que fazem a gente sentir sono na hora de estudar. E nesse vídeo eu vou falar dos 7 mais comuns e vou dizer qual é o remédio, entre aspas, para você resolver esses problemas. Presta atenção, porque o último motivo, o 7º, ele é bastante importante, bastante sério. Então, se nenhum dos 6 primeiros cair no seu caso, fizer sentido para você, e você tentar as soluções e não resolver, eu sugiro fortemente que você leve o 7º em consideração. Mas antes disso, você tem que primeiro ver se é alguma coisa mais simples e que você pode resolver por si mesmo. Então vamos lá ver qual é o primeiro motivo. E esse é o motivo realmente número 1 porque as pessoas sentem sono na hora de estudar. É que a maioria da sociedade ocidental está hoje privada de sono. O que é privação de sono? É você dormir menos do que você precisa. Às vezes, quando aparece um maluco dizendo que tá tudo bem você dormir 4 horas por dia, ou que você pode dormir em pedacinhos, 1 hora aqui, meia hora acolá, e que você resolve o problema. Não é verdade. A privação de sono é um problema de saúde pública, porque ela gera uma série de doenças, ela diminui a efetividade do seu sistema imunológico, e ela diminui a sua capacidade de raciocinar. Existe uma diminuição real de QI. Se você fizer um teste de QI estando bem, tendo dormido tudo que você precisa, você tem um QI. Se você fizer o mesmo teste de QI com privação de sono, em estado de privação de sono, você vai ter outro QI, mais baixo. Tá? Então, é realmente um problema bastante comum e bastante sério. Então, o que você tem que prestar atenção aqui? A primeira coisa é você entender que quando você está sem dormir o suficiente, o seu córtex pré-frontal, que é a área mais nobre do nosso cérebro, que fica logo atrás da testa, que é onde a gente raciocina, que é onde está a nossa memória de trabalho, ele gasta muita energia. E quando você está privado de sono, você está sem energia. Além do que o córtex pré-frontal está todo bagunçado. Você fica tudo. A informação ela fica meio. É como se ela estivesse no meio de uma névoa. Então você tem muito mais dificuldade de raciocinar, de memorizar, de lembrar de alguma coisa que você já estudou. Então é um desastre total do ponto de vista das funções cognitivas, que são as funções de apoio à aprendizagem do seu cérebro. Então realmente o córtex pré-frontal é muito afetado pela falta de sono, fora todas as outras coisas. E como é que a gente resolve isso? Tem um remedinho aqui para isso, tá? O remédio aqui é de brincadeira, viu, gente? Eu não vou receitar remédio para ninguém. É dormir. Aqui não tem jeito. Você tem que dormir e tem que dormir entre 7 e 9 horas. E como é que você vai saber se é 7 ou se é 9? Não, vou dormir 7 porque não dá para dormir 9. Mas tem pessoas que não conseguem ficar bem com menos de 9 horas de sono. Aí não adianta brigar contra a natureza. É melhor você dormir mais essas 2 horas aí, né? Ou mais 1 hora, porque a média é 8. E ter um estudo realmente eficiente e produtivo do que você perder aí 1 ou 2 horas de sono por teimosia e depois ter um estudo que não rende nada. Tá? Não é nem trocar 6 por meia dúzia, é trocar 6 por 5. E agora vamos ao segundo motivo, que é você ter um ambiente inadequado, ou seja, um ambiente que induz ao sono. Todo mundo sabe que alguns ambientes são mais favoráveis ao sono
e outros são menos favoráveis, principalmente quem tem insônia, né? Sabe que tem que ter uma preparação ali para conseguir dormir. Se você está nesse ambiente, se você está sentindo sono, mas você não está privado de sono e não tem nenhuma das outras questões que a gente vai ver ainda nesse vídeo aqui, você tem que dar uma olhada no seu ambiente. O que é um ambiente que induz ao sono e o que a gente pode corrigir, né? Que seria um remédio para esse problema aqui. Primeiro é a questão da iluminação. A gente sabe que o nosso organismo, ele observa a iluminação ambiente e quando tem uma iluminação menor, você está num ambiente de baixa iluminação, o nosso corpo produz mais melatonina, que é o hormônio que vai nos induzir ao sono. Então, se você estiver num ambiente mal iluminado, você vai sentir sono. Ou existe uma probabilidade maior de você sentir sono. A segunda coisa é ter um ambiente arejado. Um ambiente em que você realmente consiga respirar bastante oxigênio. Nosso cérebro consome muito oxigênio. Né? Não é à toa que a gente vê nos filmes aí que se a pessoa ficar mais do que alguns minutos sem oxigênio, ela tem danos cerebrais permanentes e provavelmente não consegue voltar, né? E dependendo do tempo ali, mas é um tempo muito curto, de poucos minutos. Então, o nosso cérebro é muito dependente de uma boa oxigenação. E às vezes o ambiente até está arejado, mas você está tanto tempo parado num cantinho que você quase não está respirando, está com a respiração rasa. Então, uma forma de você aumentar a oferta de oxigênio para o seu cérebro é você levantar, se mexer, respirar fundo, e aí você faz o sangue circular mais, que vai levar mais oxigênio para o cérebro, e quando você respira fundo, você traz mais oxigênio para dentro também, para que ele possa ser levado para o cérebro. E, finalmente, o ambiente ele tem que estar ligeiramente frio. Isso vem de pesquisas, tá? E as pessoas aprendem melhor, com mais tranquilidade, quando o ambiente ele está tendendo para frio. Não é gelado, que também ninguém consegue raciocinar tremendo de frio, mas também não é aquele ambiente quente que você está suando e tal, que você está desconfortável. Então é um tipo de desconforto que afeta bastante o seu desempenho. Então, essas são 3 coisas que você pode fazer no seu ambiente. Você pode ter uma iluminação melhor, principalmente na área que você está estudando. Pode ser, por exemplo, uma luminária. Não pode acender a luz do quarto porque tem um irmão dormindo no quarto. Mas você pode, de repente, acender uma luminária melhor, tá? Você arejar o ambiente e mandar ar para dentro também, porque não adianta ter um ambiente arejado e ficar com aquela respiração curtinha que praticamente não absorve o oxigênio. E, finalmente, manter o ambiente numa temperatura agradável, tendendo para o frio. E por falar em conforto, essa parte aqui já estava até aberta, qualquer desconforto físico pode acabar fazendo o seu cérebro reagir com sono. Por exemplo, você está com dor, sabe aquela dor que não é muito forte, mas que vai te cansando? A dor ela vai exigindo que o seu corpo gaste uma certa energia do estresse que aquela dor causa. A dor causa um estresse. Ela é feita, inclusive, para induzir o estresse, para você procurar uma solução para ela. Mas às vezes é aquela dor pequenininha que você não pode, não tem muito o que fazer, né? Às vezes é uma cólica menstrual, às vezes é uma dorzinha de cabeça, que você não acha que não é suficiente para tomar um remédio, mas fica aquela dorzinha ali consumindo a sua energia mental e quando você consome energia mental, você fica cansado e acaba ficando com sono. A postura é muito importante. Você quer me deixar louca é ver um daqueles vídeos que as pessoas estão estudando, mas estão estudando em cima da cama. Numa posição que depois dos 50 anos ela não vai conseguir reproduzir, porque a coluna está toda torta e etc e tal. Bom, cama já não é lugar para você estudar. Por quê? Porque a cama é associada no nosso cérebro com o ato de dormir. Então ela vai te levar para esse lugar onde você vai querer dormir. Tá? E muitas vezes você até nem está na cama, mas está numa postura ruim. Aí você causa uma certa dor, que não é uma dor insuportável, mas acaba gastando a sua energia e fazendo você sentir sono. Ou às vezes a postura é confortável demais. Sabe aquelas cadeiras do vovô que você quase deita, que você se esparrama e tal? Aquilo é para descansar, aquilo não é para estudar. Né? Porque aquilo vai te relaxando e tal, né? Então, essa questão da cadeira com a mesa e tal, tem que ser uma coisa assim, ergonomicamente bem pensada, para você estar confortável, mas não confortável demais.
Outra coisa que dá sono é você estar com muita fome ou desidratado. E aqui às vezes as pessoas não se dão conta. Sabe aqueles alunos, aqueles estudantes que correm para lá e para cá e esquece, pula uma refeição, não almoça. Você fica com fome ali na hora e normalmente o seu organismo acaba parando de emitir sinais de fome. Você para de sentir fome. Aí o organismo vai começar a reagir de outras maneiras. Pode ser com uma dor de cabeça ou pode ser com sono, porque você está com pouca energia. Então, ficar pulando refeições é um péssimo negócio para o seu cérebro, até porque o nosso cérebro, apesar de ser pequenininho, só 2% do nosso corpo, mas ele gasta 20% da energia que a gente consome. Então, a gente precisa estar bem alimentado para que o estudo renda. E a outra coisa é a desidratação. Quando você está sentindo sede, você já está desidratado. Então, a desidratação, ela começa antes da sede. Então, você tem que criar o hábito de beber água com regularidade. Uma ótima maneira de fazer isso é você beber água todas as vezes que você faz um intervalo. E, aliás, fazer intervalos é uma coisa muito boa também para você fazer os seus estudos serem mais produtivos. Pelo lado oposto, se você fizer uma refeição muito pesada, resolver comer uma feijoada num dia de estudo, num dia de semana, uma lasanha, alguma coisa muito que vai exigir muito do seu sistema digestivo, o que vai acontecer é que muito sangue vai para aquela região e você fica com pouco sangue, pouca oxigenação no cérebro, o que vai te dar sono. Quem nunca fez uma refeição pesada e depois ficou meio grogue, meio desconfortável? Meu filho, inclusive, ele gosta muito de massa, mas ele sempre comenta que quando é massa no almoço, ele fica morrendo de sono. E ele faz brincadeira, né? Ele, eu não sei porquê, mas eu tô morrendo de sono. Ele gosta muito, come muito, já é naturalmente uma refeição pesada, ele acaba ficando com sono. E outra coisa que gera desconforto físico é você ter uma roupa, um sapato, uma coisa que está apertada. Uma coisa que eu não entendo também são aquelas pessoas que vão de salto alto para a faculdade. Tá? Você está pedindo para não conseguir prestar atenção direito na aula. Porque por mais que você tenha costume e tenha que usar no trabalho, alguma coisa assim, o salto alto ele não é confortável. O ideal para você estudar é ou descalço, se você estiver em casa, descalço com uma sandália leve, né? Ou um tênis, uma coisa confortável, uma coisa leve, uma coisa que não incomode, tá? Bom, essas foram as causas mais básicas. E agora nós vamos ver causas um pouco mais profundas. Se você está afim de ver esse aprofundamento, dá aquele joinha maroto aí, porque agora vem algumas informações bem interessantes aqui. Tá? E uma das causas mais frequentes também de você sentir sono na hora de estudar chama-se desinteresse. Se você é aquele tipo de pessoa que sente sono quando vai estudar algumas coisas, mas não sente sono quando vai estudar outras coisas, provavelmente você está enfrentando uma questão de falta de interesse naquelas coisas que te dão sono, ok? Tem um outro motivo também ligado a essa questão ligeiramente ligado à ideia do interesse, mas que não é bem o desinteresse que a gente vai ver no quinto motivo aí. Mas só se você der aquele joinha. Você já deu o joinha? Pois é, então vamos lá. Tem várias coisas que geram desinteresse. A primeira é, você não gosta do assunto. Você criou na sua cabeça a ideia de que você não gosta do assunto, ou às vezes você não gosta do material, ou às vezes não gosta do professor. É muito comum, principalmente com pessoas muito jovens, que elas têm uma relação meio que de amor e ódio com os professores, né? De amor com alguns, de ódio com os outros, e às vezes misturado, e acabam refletindo isso no assunto que elas têm que estudar. Agora, eu vou te dizer uma coisa, o professor vai passar e o assunto, se você vai aprender ou não, não vai fazer a menor diferença para ele, na vida dele. Então, tem que ter um pouco de pé na realidade, né? Esse negócio de ficar dependendo de que o professor seja bom, seja didático, seja bacana, seja gente boa e tal, ou que o material seja o melhor possível, principalmente em tempos de internet também, não precisa depender disso. Né? Você pode ver outras videoaulas, você pode pegar outros livros, outros artigos e tal. Não tem como você dizer que você está preso a um material e a um professor, porque você pode aprender de outras maneiras, muito que talvez para você sejam mais interessantes. Essa é uma forma de você resolver, tá?
Agora, uma outra coisa muito que acontece bastante é você não ver significado naquilo que você está estudando. Então, é a famosa história de para que eu tenho que aprender Bhaskara? Para que eu preciso aprender isso? Para que eu preciso aprender aquilo? Vou falar já daqui a pouco. Vamos lá falar da questão do interesse, né? Como é que você aumenta esse interesse e a sua visão de significado? Bom, você pode pensar em usos práticos daquilo, quando é possível. Você pode até pesquisar, inclusive. Por exemplo, coloque na internet para que serve Bhaskara, usos práticos de Bhaskara, e você vai descobrir alguns usos práticos da fórmula. Inclusive, o engenheiro usa isso o tempo todo, gente. Ah, mas eu não vou fazer engenharia. Tá, mas vai lá e coloca usos práticos, que você vai ver um exemplo que nem é de engenharia, é de administração. Pelo menos dos primeiros exemplos que aparecem na busca. Uma coisa que costuma aumentar bastante o interesse que a gente vem a ter por uma determinada disciplina, um determinado assunto, é você conhecer a história por trás das coisas. Principalmente nas matérias exatas, as ciências e tal, elas são ensinadas de uma maneira que tira toda a questão humana de como aquela ciência foi desenvolvida, quais eram os interesses, o que a pessoa estava tentando descobrir quando ela descobriu uma determinada novidade científica, quando ela resolveu construir uma determinada máquina, ou quando ela descobriu alguma coisa sobre o corpo humano, sobre um bichinho lá. Então, geralmente tem uma história. A ciência ela é construída historicamente. E essa história é muito interessante porque ela traz o lado humano. Né? E isso vale para as ciências humanas também. Tá? Eu estou falando que essa coisa de tirar o lado humano é muito mais comum nas ciências. Elas são ensinadas assim. As 3 leis de Newton são tais. Mas, afinal de contas, quem foi Newton? Por que ele estava querendo entender? O que ele estava querendo descobrir? O que ele fez antes? Quem era esse cara? Tá? Isso humaniza e, em geral, traz algum tipo de curiosidade e de interesse, de conexão afetiva, que é uma coisa importante também, para aquilo que você está estudando. Tem que fazer um pouco de pesquisa? Tem. Mas, se é para parar de sentir sono, de repente vale a pena. Outra coisa importante que eu comecei a falar aqui é você tentar criar conexões daquilo que você está estudando com a tua vida, com aquilo que você gosta, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu era nova, eu sempre achei direito muito chato. Eu não conseguia entender como é que alguém aguentava fazer 4 anos de uma faculdade de direito, porque eu achava aqueles textos uma coisa absurdamente chata. Mas quando você começa a ler as leis de forma a tentar entender o que aquela lei está tentando garantir, que direitos aquela lei está tentando garantir, que pessoas ela está tentando proteger, que tipo de situação ela está tentando mediar, a coisa fica completamente diferente. A coisa fica muito interessante. E eu descobri isso bem mais tarde. Inclusive ajudando alunos meus que faziam direito, ou que estavam estudando para concurso, a estudar direito de uma maneira eficiente. Tá? Então você fazer conexões com a vida, a sua vida, a vida das outras pessoas, ou até conexões com coisas que você gosta, mesmo que essas conexões fiquem meio forçadas, isso ajuda inclusive na memória, tá? Então, tentar encontrar essas conexões é um caminho também. Fazer perguntas, né? E quando você tenta encontrar essas conexões, na verdade você está fazendo perguntas sobre esse assunto. E pergunta, o nosso cérebro é muito reativo à forma como a gente coloca as coisas. Então, se ao invés de eu sentar e falar assim, lá vou eu estudar essa coisa chata aqui, eu começar a fazer pergunta, como será que eu poderia usar isso na vida? Como será que alguém poderia usar isso aqui no dia a dia? Como será que isso se relaciona com aquele assunto que eu sou apaixonado? O cérebro vai começar a procurar as respostas. E aí você vai se sentir mais estimulado a buscar essas respostas no seu material de estudo. E se nada disso funcionar, uma forma muito bacana de você se engajar mais com qualquer assunto é você criar uma espécie de jogo ou desafio. Tem várias maneiras de você usar jogos para se engajar mais com os materiais de aprendizagem. Inclusive, se você tem interesse nesse assunto, de como usar os elementos dos jogos para melhorar a sua capacidade de aprender, coloca aqui nos comentários, me diz se esse é um assunto que te interessaria.
Porque essa é uma forma de você criar um desafio. Por exemplo, pode ser um desafio de durante 7 dias, 15 dias, porque eu tenho uma prova cabeluda daqui a 15 dias. Então, durante 15 dias consecutivos, eu vou me dedicar 1 hora por dia a esse material. Porque eu sei que se eu deixar para a última hora, eu não vou dar conta, porque é um material difícil. Tá? Então, isso é um desafio. Se no final dos 15 dias você conseguir estudar esse material, você vai lá e se dá um prêmio. Agora, presta atenção numa coisa. E deixa eu dizer isso olhando para você. Não associe o prêmio que você definiu para o seu desafio à nota que você tirou. O importante é você ter estudado, ter feito o esforço, ter sido disciplinado e ter dado o seu melhor. Se você conseguiu fazer essas coisas, a nota é secundária. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nota ela já tem uma carga emocional negativa muito grande sobre ela. Então, se você associa o prêmio não ao esforço que você fez de estudar durante 15 dias consecutivos, mas a nota que você vai receber, você vai colocar mais uma carga negativa. Porque vai que o professor deu a louca, fez uma prova extremamente difícil e você não foi bem. Ou sei lá, você teve uma dor de barriga no dia e você não foi bem. Quer dizer que aquele esforço que você fez para aprender não valeu? Valeu sim. Porque eventualmente pode acontecer um acidente, mas normalmente quem consegue sustentar um esforço disciplinado consegue ir bem na maioria dos casos. Tá? Então, isso é muito mais importante do que a nota que eventualmente você vai tirar, que aliás está fora do seu controle. Não adianta você ficar colocando um prêmio para te estimular a estudar em cima de alguma coisa que não está no seu controle. Né? Quem vai formular a prova é um professor ou é uma banca examinadora. Quem vai avaliar é esse professor, os critérios são dele. Então, não adianta você vincular e não vale a pena, você vai criar mais uma resistência e vai ter mais sono para estudar. Tá bem claro isso? Você vai estabelecer um desafio e vai se dar um prêmio no final. Não associe o desafio com a nota, associe o desafio com o esforço. Agora nós podemos voltar aqui. Bom, então essa coisa de aumentar o interesse. Agora tem a questão da reflexão, né? Que se você não consegue estratégias para aumentar o interesse, porque eu vou te dizer uma verdade que talvez você não goste muito de ouvir, que é o seguinte: todo conhecimento humano ele é interessante, porque ele nasce da necessidade ou de resolver um problema concreto ou de responder uma pergunta interessante que surgiu na cabeça da pessoa, de como as coisas funcionam. Tá? O ser humano tem essa curiosidade natural. Inclusive tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card que surgiu justamente de uma pergunta super interessante que um aluno meu me fez sobre memória. Então esse remédio aqui, inclusive, ele vai ser muito bom para o caso em que o seu desinteresse ele é generalizado. Você sente sono em quase todas as vezes que você vai ler, ou vai estudar, ou vai fazer qualquer coisa relacionada aos seus estudos da faculdade, por exemplo. Aí você tem que refletir, poxa, eu escolhi essa faculdade, de alguma maneira. Pode não ter sido a minha primeira escolha, eu tive que fazer algum tipo de negociação e tal, ceder alguma coisa, mas você escolheu, você optou ir lá e fazer aquele curso. Por que você está tão enormemente desinteressado de tudo? Aí vale a reflexão. E se for só com uma ou duas matérias, você também tem que refletir sobre essa questão. Se esse assunto faz parte da sua grade curricular, se ele é importante para a sua formação profissional, será que não vai ter alguma coisa interessante ali? Pode não ser a coisa que você mais ame naquele curso, mas certamente tem conexões com as coisas que você mais ama, porque as matérias estão todas interrelacionadas, né? E se for uma questão mais de material ou do professor, é mais fácil ainda de resolver. Vai para a internet, encontra um material melhor, um vídeo melhor, uma explicação melhor, um livro melhor sobre o assunto e estude ele de uma maneira mais agradável, certo? Mas essa questão do desinteresse é importante você refletir, principalmente se o desinteresse for generalizado. Opa, para tudo. Gente, aqui é a Prof. Ana Lopes. O que aconteceu? Eu gravei esse vídeo direto, quando ele voltou da edição, eu vi que ele estava com mais de 40 minutos. E o que acontece? Muitas pessoas, quando clicam no vídeo e veem que ele tem uma duração um pouco mais longa, elas desistem do vídeo. O que pra gente é muito ruim, porque o YouTube entende que a pessoa entrou, mas o vídeo não agradou.
Então, para que a gente consiga juntos espalhar mais aprendizagem por aí, sem esse probleminha, a gente resolveu dividir o vídeo em duas partes. Se você já estiver vendo a capinha da parte 2 aqui do ladinho, é porque a parte 2 já foi publicada nesse momento que você está vendo. Se não, eu vou deixar uma playlist bem legal, cheia de vídeos interessantes, com várias técnicas para você aprender com mais eficiência e mais qualidade. Se você gostou até aqui, dá aquele joinha. E se você ainda não está vendo a parte 2 disponível aí, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para você receber as notificações da parte 2 e também dos vídeos que a gente publica toda semana. Até mais!